Estamos no ar com Conexão Debate, hoje dia 18 de outubro, e depois de um dia em que o Senado livrou o rabo do senhor senador Aécio Neves. Conosco, como sempre, Rafael Marconi e René Keller. Boa noite a vocês. Como uma forma da gente sempre ter alguém novo chegando aqui no canal, no Conexão Debate no YouTube, eu vou pedir então que vocês se apresentem aí para o pessoal. Bom, eu sou Rafael Marconi, eu sou comunicador, apresentador de um programa de rádio, jornalista, trabalho com comunicação e, se é que dá para se dizer assim, eu tenho essa identificação com o lado da direita, né, com esse posicionamento de direita aí, tentando trazer esse ponto de vista para o nosso debate aqui, para o nosso bate-papo. Tentando fazer algum tipo de provocação aí para tirar o melhor do René, que é o amigo aí que vai se apresentar agora. Boa noite a todos, eu sou o René Keller, conforme foi apresentado pelos amigos, eu represento aqui o espectro da esquerda no ideário político e estou aqui para debater com os colegas os temas do cotidiano que despontam aí como novidade, digamos assim, embora o de hoje talvez não seja tão novidade assim, né? O Conexão Debate é um projeto que foi idealizado pelo Rafael Marconi, pelo René Keller e por mim, para a gente trazer, obviamente, a polarização de direita e esquerda, ou de liberais e não liberais, socialistas, enfim, mas sem aquele ranço da discussão ideológica. Nossa proposta nesse projeto aqui do Conexão Debate é trazer as ideias, e assim como a gente faz com amigos numa mesa de bar, enfim, só que levando isso além das fronteiras de todos os países, né? Porque a internet hoje é uma ferramenta que permite com que a gente chegue em lugares distantes, como até mesmo a Coreia do Norte. Então esse projeto, ele nasce com o objetivo de a gente bater papo, de trazer ideias, porque são duas pessoas com muita bagagem cultural, com muito conteúdo, e que estão dispostas a dividir esse conhecimento e essa habilidade de se comunicar com você aí, nosso telespectador. E obviamente que nesse dia 18, uma das coisas que nós vamos falar, entre todas as outras possíveis que a gente possa falar, normalmente o nosso programa ele tem uma pauta que a gente define antes, e hoje a gente acabou definindo que falaríamos desse assunto, em que o Senado brasileiro livrou o Aécio Neves de uma condenação do superior do STF, e acredito que hoje vai ser o dia que a gente mais vai concordar um com o outro. Acho que não, hoje vai ser o dia que as ideias mais vão fluir. Eu tenho certeza que o Marconi não concorda com o que aconteceu lá no Senado, eu tenho certeza que o René também não concorda com o que aconteceu lá no Senado, e você, telespectador, é nosso convidado a interagir conosco. Eu vou ficar dando uma espiada ali na área de bate-papo do nosso canal no YouTube, ali o Conexão Debate, e se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, deixe ali que a gente traz no programa. E também a gente faz o convite para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. A gente está numa campanha aí, a gente precisa alcançar 1000 inscritos para ter o direito de uso do nome Conexão Debate e depois levar esse trabalho adiante. Então você pode também, aqui no esquerdo, onde tem compartilhar, depois você pode compartilhar esse vídeo com a sua rede social e contribuir com esses amigos aqui que pretendem trazer um projeto bacana aí para vocês. Então, eu começo perguntando pro René. Ô, René, o que tu achou dessa história do Senado ter livrado o senador Aécio Neves? Então, eu acho que para ler esse fato, a gente não pode isolar ele do contexto político em que a gente está vivendo atualmente, né? A gente não pode ignorar, por exemplo, que o que eu considero um golpe de Estado, ele foi perpetrado com o auxílio do PSDB. E casualmente ou não, quem livrou o Aécio de ter a condenação mantida, que foi imposta pelo Supremo, foi a coalizão que se estabeleceu durante o governo, do período do governo Dilma, em que o PSDB fez uma aliança com o PMDB para derrubar a Dilma.
Então, digamos assim, que há alguma troca de favor e muitas alianças políticas que são mantidas e perpetradas principalmente após a ascensão do Temer, né? Não sei se seria o mesmo cenário se a Dilma ainda estivesse no poder. Por quê? O PMDB possivelmente ainda iria integrar a base aliada e talvez não fosse livrar o senador Aécio. No entanto, a composição que nós temos hoje é o PSDB no núcleo do poder, junto com o Temer. Então eles têm, digamos assim, uma coalizão de governabilidade atual em que o PSDB tem um papel muito importante. E o senador Aécio Neves, que era presidente do partido no Senado, imagino que figura central, né? Então, é claro que todo mundo fica estarrecido, mas a gente não pode esquecer que a absolução também decorre de um contexto de conjuntura política em que o PSDB ocupou e continua ocupando um papel-chave na derrubada da presidenta Dilma, né? E aí, Marconi, e tu, cara, o que tu acha dessa pataquada toda aí que foi feita? A leitura do René está corretíssima, não tem como negar. É isso. Hoje esse tema não tem como não concordar, sabe? Tá correto. É um jogo de favores, é um esquema muito maior que foi feito. Começou sim com o propósito de derrubar a Dilma, lá atrás com o propósito de reforçar isso. Eu concordo com isso. Em nível de provocação, talvez, né, eu traria um pouco da culpa do PT nisso tudo, né, mas só como provocação mesmo, porque tá correta a leitura do René. É aquela coisa que em outro debate a gente já trouxe, né, que é a ideia do ovo da serpente, não sei se foi por inocência, o que demonstra aí uma fraqueza total do partido, ao acolher alguém como Michel Temer como seu vice, ou se foi, né, sabendo de tudo isso, querendo correr um risco, e depois, mais tarde, o poder de Michel Temer se mostrar maior na hora lá de conseguir engendrar todo um esquema para tornar possível a derrubada da Dilma Rousseff. Só nesse sentido, assim, de que a podreira envolve absolutamente todo mundo, né? Esse meu ranço com a esquerda, ele é muito maior do que essa questão de partido político. A minha questão é com hegemonia, é com comportamento, o quanto isso está inserido dentro da sociedade, sabe, já dentro de escola, de universidade, de imprensa, de entretenimento, da arte, da música, sabe? Esse é o meu ranço um pouco maior. Agora, dentro do cenário político, cara, o alerta já foi dado de que algo mais grave e mais contundente precisa ser feito há muito tempo. O Brasil está sendo saqueado. É que nem quando dispara, um grupo de saqueadores entra num cofre e dispara o alarme. Eles, enquanto não disparar, eles estão saqueando na ordem que o plano deles foi bolado. Na hora que o alarme dispara, saqueia da forma mais louca e descontrolada que der, bota o que der na cueca, na mala, na meia e sai derrubando dinheiro pelo caminho. E esse é o momento que a gente está vivendo. Eu não entendo que nível de trabalho de engenharia social foi feito a ponto de tornar o brasileiro passivo e debilóide do jeito que está. De não entender que sabe-se lá o quê. Se é algo parecido nos moldes de Praça Maidan, como a Ucrânia viu, se é a presença de militares, se é seja lá o que for, não sei de que forma, mas que algo contundente, de nível pé na porta, precisa ser feito para arrancar esses saqueadores de lá, isso é fato. Isso que aconteceu na noite de ontem, essa decisão em favor de Aécio Neves, com todos os áudios, com tudo que já, absolutamente tudo que já veio, o meu problema passa da coisa esquerda-direita nesse momento. Nós temos saqueadores ocupando cadeiras que assustadoramente fomos nós que os colocamos lá. E de alguma forma nós temos culpa. Tem áudio, inclusive, dele falando, a gente manda matar antes da delação, antes dele delatar. Exato, eu me permiti em algum momento ver até um grau de conversa com um parceiro, assim, que a gente já teve, sabe? Apaga o René, que ele nem aparece hoje no debate, tá? Eu até me permiti entender esse áudio dessa forma, mas alguém na postura, na cadeira que ocupa alguém como Aécio Neves, esse tipo de brincadeira não é permitido. Esse tipo de brincadeira vai ser usado contra ele, sim, tem que ser usado contra ele, sim. E isso demonstra só o nível do pessoal que está lá, sabe? O nível de coronelismo, o nível de saqueadores que a gente tem lá dentro. E aí, nesse nível, ultrapassa.
Inclusive, hoje eu estava lendo lá do imperador, França, já está, inclusive, cogitando a possibilidade de voltar a monarquia para o Brasil, segundo ele, alegando, do que manter o parlamento. Mais barato é, porque hoje o que se gasta com o Brasil, sem ter nada em troca, eu topo qualquer negócio, sabe? Eu topo qualquer negócio. O nível de dinheiro que é saqueado desse país, com tudo que a gente produz, hoje o impostômetro deu de manhã. O valor de 1 trilhão e 700 bilhões, que no ano passado foi alcançado só em 11 de novembro. Sabe? Ou seja, tivemos mais arrecadação, tivemos curva de Laffer, porque essa arrecadação alcançou com as pessoas abrindo mão dos seus serviços, dos produtos que gostariam, mudando hábitos à torto e à direito, constantemente, dia a dia. Sabe? Eu tiro com base nós, que graças a Deus temos uma posição confortável, digamos, né? A gente trabalha, produz o nosso consumo, mas eu mudei uma série de hábitos de uns tempos para cá. E não deixei de arrecadar imposto. Esse dinheiro cadê? Isso é que está me incomodando, sabe? A gente já está num momento de alarme disparado. E eu não sei o que fazer. Renê, tem alguma sugestão que a gente possa fazer para tentar mudar essa situação do Brasil, cara? Olha, a situação que está instaurada no Brasil, ela vem a reboque de uma ascensão do pensamento conservador. Isso a gente pode ver pela apatia do povo, que não está tratando da mesma forma que tratou a Dilma, por exemplo, que cá entre nós, né, a condenação dela a rigor foi por abertura de crédito suplementar, entendeu? E aí nós tínhamos pessoas no Parcão, acampamento, nós tínhamos a Fiesp pedindo a renúncia, nós tínhamos pessoas na rua, nós tínhamos panelas cheias, mas batendo, que era uma... Querendo ou não, tem a sua representatividade pequena, mas tem, é barulhenta. Digamos assim, a mesma mobilização social que se teve para a queda da Dilma, para a queda do Aécio. Ou seja, me parece, e os fatos estão demonstrando dessa forma, que um dos problemas do Brasil é o antipetismo. As pessoas, antes de ser contra a corrupção, elas são contra a corrupção do PT. Isso fica escancarado, porque por que não se trata da mesma forma a corrupção do PT como está se tratando agora a corrupção do PSDB? Ou seja, nós temos um problema de que foi criada uma consciência comum de que o PT era uma organização criminosa, que não é um partido, e que a partir disso ele tem que ser exterminado da vida pública. Ok, o PT, de fato, agora nos 3 níveis, para quem mora em Porto Alegre, nós não temos governabilidade do PT, nem no município, nem no estado, nem em âmbito federal. Nós vemos a melhora do quadro? Não. Então, talvez o problema não esteja num partido, a gente talvez tenha pensar a conjuntura política. Por que o Brasil, por exemplo, só para abordar um dos temas, por que o Brasil não tem capacidade de investimento, embora arrecade muito tributo? A gente esquece que metade do nosso PIB vai para o pagamento da dívida pública, por exemplo. Então não há capacidade de investimento. Isso no âmbito federal. O que resta para um governo estadual e municipal é muito, muito menor. E aquela coisa, a crise política, a crise econômica, ela é sempre a antessala do fascismo. Vocês podem não concordar comigo, mas as saídas que estão sendo apontadas, eu tenho um profundo receio e medo de um governo do Bolsonaro, por exemplo, que é uma pessoa que não tem, digamos assim, a menor condição, seja intelectual, seja de postura, de caráter, para administrar um país. Todas as pautas que o Bolsonaro levanta são pautas que deveriam transitar no parlamento, não são pautas do executivo. E no parlamento ele não consegue impor as suas pautas. Então imagina na condição de presidente da República. Agora, ele governaria por decreto, provavelmente. Só se ele desse um golpe, né? Só que o golpe ele nunca é arquitetado sem considerar a geopolítica global. Não há contexto para um golpe militar como havia uma ameaça de um comunismo, sabe? Não há, pelo contrário. O conservadorismo está em ascensão, as pautas conservadoras estão mais arregimentadas, estão mais agrupadas, os conservadores estão mais organizados. Por exemplo, o MBL, ele consegue pautar o debate, a gente já falou, vários programas aqui que a gente participou foram pautas que os conservadores trouxeram. Então, não sei. O problema é que as pessoas não são contra a corrupção, elas são contra a corrupção do PT.
Isso é uma coisa muito específica. E os petistas, claro, fazem a defesa, dizendo que é a conjuntura, que são as alianças, que é a governabilidade, o que pode ser feita a crítica também. Agora, faticamente, nós não estamos vendo a mesma mobilização que teve em relação a Dilma, em relação ao Temer, em relação a Aécio. Isso é um fato. Tu acredita que parlamentarismo pudesse ser a solução para esse problema que tu vive nos últimos, pós 1988, por exemplo? Então, só brevemente, para deixar o colega Rafael falar, eu não acredito na democracia em si, né? Na democracia, da forma como nós temos a representatividade totalmente corrompida pelo poder econômico, eu não acredito nessa forma de democracia. Parlamentarismo não mudaria muito, porque imagina a Câmara dos Deputados elegendo quem seria, entre aspas, o presidente. Vocês conseguem imaginar? Nós temos Renan Calheiros de um lado e nós temos Rodrigo Maia do outro. Lembrando que Renan Calheiros, em 2013, estava sendo investigado e processado já por um esquema da Odebrecht, que vinha pagando as contas da Mônica Veloso, né, da ex-esposa dele, com a qual ele tem um filho. É que a gente tem uma noção de importar sistemas políticos como se fosse a mesma realidade. Então a gente tenta olhar para um país normalmente desenvolvido, a gente vê o sistema político que funciona de modo mais ou menos organizado, e a gente quer simplesmente transplantar um sistema como se não tivesse que analisar a realidade local, como se nós não tivéssemos uma formação social específica. Não sei, eu sou totalmente contrário à importação de modelo para resolver. Se assim o fosse, bastaria importar uma legislação criminal de um país, por exemplo, para resolver a questão da criminalidade. Não me parece o caso. Ô, René, só deixa eu te dizer uma coisa. O anarquista do grupo aqui sou eu, tá? Tu é de esquerda. Não vem tomar a minha cadeira. Pois é, mas eu fico pensando assim, a gente tem como valor social a obtenção do lucro. O lucro, de alguma forma, é acumulação de riqueza. Fica muito difícil, quando a gente tem como ideal social a autorrealização e a busca pelo lucro, pelo consumo, fica muito difícil a gente estabelecer parâmetros éticos, porque as pessoas constantemente são incentivadas a competir para poder galgar escalas na vida, para ascender socialmente, ser reconhecido socialmente. Fica muito difícil tu estabelecer um parâmetro ético para fazer com que não haja desvios, ou seja, as pessoas acabam sonegando tributo, as pessoas acabam se corrompendo, acabam apadrinhando, ou seja, nós não temos uma base ética que permeia o ambiente econômico, não há como ter. Porque a nossa lógica não é a solidariedade, a nossa lógica não é a cooperação. A nossa lógica que orienta a sociedade é a competição. Então fica muito difícil a gente estabelecer parâmetros mínimos, razoáveis e éticos para que as pessoas possam se desenvolver. Porque todo desenvolvimento pressupõe uma hierarquia. Sempre tem que ter alguém acima, sempre tem que ter alguém acima. Então, escândalo de corrupção aparece volta e meia como se fosse um bode expiatório. O Aécio é um bode expiatório de um sistema que, na verdade, não deveria ser tido como algo anômalo, anormal. Essa é a regra. Essa é a ótica. Esse problema de ética, e aí eu deixo a pergunta para o Marconi também, esse problema de ética que a gente vive atualmente seria o resultado da retirada pelos militares de disciplinas como a SPB, da grade curricular, como a retirada de moral e cívica, por exemplo, da grade curricular, porque lá no governo militar tivemos a exclusão dessas disciplinas da grade curricular com a pretensa alegação dos militares, né, que a cátedra, que as escolas, enfim, que a academia estaria tomada por comunistas e que, de certa forma, começou lá, fosse o embrião da escola sem partido, vamos dizer assim, que é um tema também que volta e meia acaba caindo no colo da gente aqui. Vocês acreditam, né, na concepção de vocês, Marconi e René, de que isso possa ser um problema decorrente já desde daquela época? Então, boa pergunta, porque me ajuda a linkar com o que o René tinha falado. Vou responder por mim sobre esse posicionamento do René em relação à apatia, né, digamos, da parcela da direita da população em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu estive nos manifestos contrários ou favoráveis à retirada da Dilma Rousseff.
Não bati panela porque só tenho 13 e eu não vou, e eu moro no térreo, também não ia adiantar nada, e moro nos fundos, então não ia nem adiantar, só ia incomodar vizinho. Mas estava lá nos manifestos, fiz o meu papel dentro do alcance que eu tenho, ok. Porque naquele momento eu queria a derrubada de todo aquele procedimento que tinha lá, todo aquele grupo, aquela chapa toda, inclusive o ovo da serpente, que era como eu esperava que o resultado seria. E com o impeachment, a perda de direitos políticos, né, fica quieto aí, né, no popular. E tem uma coisa, aquilo que eu volto a falar da questão da hegemonia. Ok, o posicionamento está correto, essa coisa de entender que são contrários à corrupção do PT. É que naquele momento o PT representava 13 anos de tomada de poder por parte da esquerda. E aí sim, representada dentro da hegemonia dos colégios, dentro do populismo, dentro da divisão de pessoas em grupos para que a esquerda jogasse a sua bandeira, como costumeiramente ela joga, sobre determinados grupos. Nós vínhamos bem na união das pessoas e nós vimos a sociedade ser dividida em N grupos diferentes. Eu frequentava as festas GLS lá no início dos anos 90 e eu passei agora, se eu quiser ir, eu tenho que ir na festa LGBTT, de tanto grupo que foi dividido, sabe? Então, tudo isso, e aí é o Estado entrando em como eu tenho que criar meu filho, em como eu tenho, o que eu tenho que comer, o que eu tenho que assistir, que comercial pode ir ao ar e que comercial não pode, e aí o politicamente correto, isso como sociedade, e pelo contato que eu tenho com as pessoas, foi dentro disso que as pessoas queriam se livrar da esquerda naquele momento. Por isso essa onda desse levante que se chama, né, na tentativa de deturpar como conservadorismo, que era, ok, vamos buscar a etimologia, era a ideia de conservar aquilo que vinha bem, que foi modificado numa oportunidade que foi dada e que se viu que era uma busca incessante pelo poder, como em qualquer outro país de esquerda, a ideia é essa, de ficar para sempre no poder, e aí é uma postura histórica da esquerda, e ok, combate-se ou se está a favor, e o mundo desde sempre é assim, mas isso em determinado momento, depois de 13 anos em que a gente viu medidas paliativas, a linha da pobreza, precisamos tirar as pessoas da linha da pobreza, o que vamos fazer? Vamos aumentar as condições delas? Não, vamos diminuir a linha da pobreza. E aí agora as pessoas estão, né, mais iguais na pobreza, mas elas estão mais iguais. Isso as pessoas já vinham cansando. E aí começou coitadismo no colégio, coitadismo na universidade, não se pode mais corrigir um aluno. Isso tudo era uma postura que é, inegavelmente, trazida por uma postura de esquerda. O que a gente viu as coisas acontecerem nas federais, nas universidades federais, né, se transformarem em fábricas de ativistas, isso as pessoas, no geral, começaram a se cansar e representaram na figura de Dilma Rousseff, tinha ali uma oportunidade de derrubar essa hegemonia. Tirar da imprensa isso, sabe, a gente viu agora durante essa semana, agora para datar bem o programa, a situação da Folha de São Paulo com aquele ativista entrevistando o Danilo Gentili, sabe, a gente viu, é isso que acontece nas redações, é isso, essencialmente nos casos, é isso que as pessoas estão de saco cheio, elas não querem ver mais manchete assim, fulano de tal diz frase polêmica durante o... Não, fulano de tal diz essa frase, e eu, como leitor, vou definir se foi polêmico ou não. Eu não quero mais esse ativismo subliminar porque subestima a inteligência das pessoas. As pessoas enxergam isso. E dentro daquele momento se tinha a oportunidade de derrubar a esquerda puxando o pé da Dilma, naquela brecha que se tinha ali. Quando se viu que nada adiantou, é que nem eu, Rafael, estou falando por mim, eu desisti, eu vi que a causa está perdida. Nós perdemos tempo demais. Por mais que exista o levante conservador, nós perdemos tempo demais. Hoje qualquer levante torna o conservador, o cara da direita, mal visto. Eu já fui chamado de fascista. Eu sou um cara que quer menos Estado na minha vida, eu quero um Estado 0,01% atuante. E eu fui chamado de fascista. Ou é muita burrice, ou é má fé, sabe? Ou é parte dessa hegemonia de destruir reputação.
René, o que tu acha de tudo isso? Então, eu acho que o que incomoda talvez um conservador hoje, seja porque de fato muitas das pautas que estavam em debate no período do governo Lula e Dilma, digamos assim, vieram à tona. Eu não acho que seja o PT que tenha dividido a população. Essa divisão social, um partido político sequer tem a condição de fazer isso. Imagina na esfera de representação popular, tu ocupar um determinado cargo, ter uma plataforma política e tu proporcionar uma divisão social. Como a gente escuta que o PT dividiu a sociedade em classes. Não, essa divisão deixa eu só explicar isso. Deixa eu só explicar isso, pegando o humor como exemplo, tá? Durante os anos 80 e 90, eu cresci vendo o humor fazendo piada de presidentes. Piada de presidentes. A partir do momento em que Dilma Rousseff assumiu a presidência, a partir do momento que Luiz Inácio assumiu a presidência, não se podia fazer, porque se estava sendo preconceituoso fazendo a piada com o nordestino, com o pobre. Por mais que o Lula não seja nordestino, sabe, não sei. Ele é sim. Ele é, né? Não se, estava se fazendo. Deixou-se de lado o conceito da piada com o presidente. Aí se divide, entendeu? Até então, todo mundo fazia piada com todo tipo de presidente. Quando foi o Luiz Inácio, era piada com o nordestino, era piada com o pobre, era piada com o homem mais velho. Quando foi com a Dilma Rousseff, a mesma coisa. A piada não era mais com a presidente, a piada era com a mulher, a piada era com a senhora mais velha. A piada era... Sabe, isso é o dividir a sociedade dessa maneira. É quando você tem lá um encontro de escritores, mas aí a partir de um determinado governo, tu começa a ter eventos que são autorizados a acontecer, evento de escritores negros, evento de escritores gordos, evento de escritores trans, sabe? Isso é o dividir. Isso é o dividir. Nós tínhamos uma festa em que todo mundo ia. Aí agora nós temos a festa do evento trans LGBT. Isso começa a dividir a sociedade muito. Isso é ruim, porque a gente sabe que o ser humano ele precisa se identificar. Ele precisa estar integrado. Isso é uma característica do ser humano, tal qual a competitividade. Desde sempre foi assim. O ser humano evoluiu como espécie graças à competitividade. Sobraram os mais fortes. Nós teríamos extinto se não fosse dessa forma. É nesse sentido a questão do dividir. E que aí foi uma postura que nasceu depois do governo do PT. Então, eu acho que tu reconhecer a diversidade não significa necessariamente dividir. Eu acho que reconhecer a diversidade é tu enxergar numa imensidão de pessoas, algumas delas possuem características identitárias mesmo que as diferem da maior parte da população brasileira. E, de fato, essas pautas identitárias, por assim dizer, elas se difundiram. Acho que um governo de esquerda atual tem diversas pautas de reconhecimento, demarcação de terra indígena, demarcação de terra quilombola, reconhecimento de união homoafetiva, mas eu não considero isso uma divisão propriamente. Eu acho que é reconhecer que existe uma opressão sobre esses grupos e esses grupos passaram a ter voz. E quando eles passam a ter voz, gera um incômodo, porque não havia, aí eu discordo de ti, eu acho que não havia essa convivência harmônica, não havia essa festa em que todos participavam. Nós tínhamos uma festa de uma hegemonia, a hegemonia branca, a hegemonia heterossexual, entendeu? É uma hegemonia que está a elite do poder. Por que o Jornal Nacional é apresentado sempre por branco e no final de semana que o branco descansa apresenta um negro? Por que a gente tem programas infantis que nós nunca tivemos uma apresentadora negra, por exemplo? Sempre nós tivemos loiras ou brancas. Então, os espaços eles não são ocupados de forma democrática. E a reflexão que a esquerda traz não é para dividir. É para dizer que esse espaço não é democrático, essa festa não é de todos. E justamente por essa festa não ser de todos que a gente começa, digamos assim, a fazer com que certos espaços tenham que ser, pelo menos, divididos. Só que a divisão gera um incômodo. Porque tu começa a cortar privilégio. De fato, há digamos assim, um incômodo em ver uma festa que é LGBT. Ok, eu acho que a gente tem que rumar, de fato, mas para uma superação desse espaço segregado. Mas para isso a gente não pode ignorar que aquela pauta existe, a gente não pode ignorar aquela subjetividade. Pelo contrário, a gente tem que promover a subjetividade que se sente espolhada para tentar fazer com que mais cedo ou mais tarde aquela pauta seja naturalizada. Eu imagino que daqui a gente vai estar vivo, espero eu, que a gente vai ver as relações homoafetivas com a maior naturalidade.
Só que se nós pararmos para pensar 2, 3 gerações atrás da nossa, era uma aberração, a gente já conversou isso nesse programa. E outras pautas, elas vão sendo naturalizadas. Então, acho que fazer uma resistência, digamos assim, ideológica da esquerda, nada mais é do que reconhecer essa diversidade. Eu não vejo o reconhecimento da diversidade como divisão. Pelo contrário, eu acho que há uma realocação de posições porque as pessoas se incomodam, de fato, quando vem um casal de lésbicas de mão dada na rua, por exemplo. Há um incômodo, porque as pessoas não estão acostumadas. Mas por exemplo, nós tivemos um vereador, um deputado federal índio, Uruna. Mas índio até tem pouca representatividade, 0,3% da população foi dizimado, praticamente todos os índios foram dizimados no Brasil. Agora, a nossa forma como a gente... por exemplo, o governo Temer, assim que ele assumiu, foi criticado, e eu acho acertadamente, porque ele montou um ministério só com homens, por exemplo. Eu acho que não sei, e não é questão de ser socialista, ser de direita. O governo canadense, por exemplo, o presidente do Canadá, ele montou um governo com base na diversidade. Que é o que vai representar. Mas eu te é aí que eu não entendo, sabe? Por exemplo, vamos supor que eu quero abrir uma empresa aqui no meu apartamento de jornalismo, de comunicação. Eu quero contratar 5 pessoas. Eu quero ver currículos. Eu vou receber currículos e vou selecionar os 5 melhores. Não me passa pela cabeça e dizer, não, esse melhor currículo aqui é de uma mulher, hein? Acho que não vou querer, hein? Não, quero só... Não, agora, se calhar de serem 5 homens, esses 5 melhores currículos, sério que eu vou ter que parar para pensar, não, peraí, eu vou ter que tirar 2 daqui para trazer 3 mulheres... ou 2 mulheres, e aí pensar, não, mas ainda assim vai estar na minoria, então eu tenho que tirar 3 desses currículos aqui para botar 3 mulheres. Não, mas peraí, tá faltando um trans. Então eu tenho que tirar eu tiro um dos outros homens, ainda tem 2 homens, então eu vou tirar esse trans. Não, mas peraí, tá todo mundo branco, então eu vou ter que tirar um outro aqui. Aí tem que caracterizou tudo, né? Aí acabou, né? Caracterizou tudo. Não, então, na esfera privada, eu acho que não existe mesmo na esfera privada esse tipo de cerceamento, de restrição. Agora, se tu é um governo que é eleito democraticamente sob essa plataforma, que não é o caso do Temer, mas era o caso do PT, eu acho natural promover essa diversidade. Em trazer mesmo que não tenha qualificação técnica. Então, por exemplo, eu tenho que botar uma mulher como minha ministra, sei lá, da economia, mesmo que ela não tenha qualificação técnica. Então, mas por que uma mulher vai ter uma qualificação técnica inferior a um homem? Como é que vai se mensurar isso? Não. Isso é que eu digo que é aí que eu digo que se esconde o quê de má fé. Então, mas olha só, vou fazer uma pergunta. Corre o risco... Então, no governo Temer, não tinha uma mulher que em algum dos ministérios que tivesse uma aptidão similar? É um cargo político, não vamos ser ingênuos, né? É cargo político, isso é coalizão. Eu não sei. A esquerda diz que tinha, define, bate o martelo e diz que tinha. Tinha uma mulher que era melhor que homem, pronto. Eu digo que eu não sei. Há possibilidade. Agora, dizer que uma mulher tem o currículo pior que porque é mulher, ninguém disse isso. Pode dela ser o melhor currículo ali, ela vai ser contratada. Agora, se não for o melhor currículo, não vai ser contratada. Não é porque, além disso, eu sou advogado trabalhista, né? Então, é muito comum as mulheres serem demitidas depois da gravidez. Passa o período da estabilidade, rua. Mas aí é uma fé de um empresário. Isso aí não é porque eles veem como um custo, né? O Bolsonaro é favorável a mulher receber menos, por exemplo. Não importa a sua opinião, justamente porque, sim, ele falou, olha, uma afirmação dele, é só procurar a manchete. Eu assisti essa entrevista, né? Então não é chute. Ele acha que a mulher tem que receber menos porque, de fato, ela vai engravidar, não vai poder render da mesma forma, vai se afastar da empresa. Não sei, entendeu? Então... Tá, mas aí eu te pergunto, aí, por exemplo, enquanto ela, vamos dizer, esquece que ela vai engravidar, enquanto ela está servindo a empresa, ela serve com a qualificação dela, indiferente se ela vai engravidar ou não. Estou falando do momento da contratação. Então, o que ser levado em consideração no momento de contratar? O que vai ser levado? É sério que eu tenho que parar para pensar?
O que me impressiona é isso, que em algum momento do meu processo de seleção, eu tenha que parar para pensar em gênero, cor, peso, opção sexual, ou seja lá o que for, no mesmo patamar que qualificação técnica. Isso então, mas a gente não tem pontos de partidas iguais na sociedade. A nossa sociedade é extremamente desigual. Sim. Então, o ponto de partida de um negro que mora na favela não é o mesmo ponto de partida nosso, por exemplo. Sim. Não sei se vocês concordam. Então, quando chegar o currículo de um negro, eventualmente formado por uma cota racial, não sei... a gente pode dizer, mas o currículo branco é muito melhor. Tu está definindo que o currículo dele vai ser pior? Potencialmente pode ser pior. Potencialmente pode ser. Agora, a ação afirmativa... O Joaquim Barbosa... Não, é aí que está o problema. Chegou longe por mérito dele. Não, o Joaquim Barbosa aí que eu digo... entrou no Supremo porque era negro. Era por isso. O Lula chegou para o Frei Beto e falou assim... na verdade, foi para o ministro da Justiça, Michel Tomás Basto, na época. E falou assim, eu quero um ministro negro. Aí ele foi falar com o Frei Beto. E o Frei Beto tinha ligação com o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa entrou no Supremo porque era negro. Sim. Mas ele tinha qualificação. Tinha, mas o Joaquim Barbosa é um. E o resto? Esse é o problema. Esse é o problema. Toda a qualificação do Joaquim Barbosa vai para o buraco. A lembrança vai ser de que ele foi colocado lá só porque ele era negro, graças a um favor do Lula com o Frei Beto. E a qualificação desse cara... Mas é importante essa medida. É claro que ele é qualificado, mas nós temos outros negros qualificados. Só que, no entanto, na competição com o branco, eles estão em condições de desigualdade. Há uma desigualdade. O Joaquim Barbosa é um. Eu acho até meio preconceituoso isso. Não, eu estou falando que a gente tem que proporcionar a inclusão. E há formas de inclusão que elas são discriminatórias. O reconhecimento da necessidade de uma cota racial é uma forma de discriminação. É claro que há uma discriminação... digamos assim, que eu não acredito que exista, mas discriminar no sentido de restringir o acesso de um segmento que historicamente é privilegiado para favorecer um segmento que historicamente não foi privilegiado. Isso mas o meu problema é quando... mas pode considerar Por exemplo, a vida inteira, eu tenho familiares que são formados em engenharia e a vida inteira cursaram ali, no mesmo período que eu fazia comunicação, estavam cursando engenharia. E comentava-se ali, brincava-se lá na década de 90, que, no curso da engenharia é 20 homens para uma mulher. Ok, porque é um curso que os homens procuram pela sua história, construir prédios, a coisa. As mulheres, aí a gente já brincava que no curso de letras tinha muito mais mulher, eram 20 mulheres para cada homem. Ok. E sempre foi assim. Por quê? Porque as mulheres querem ir fazer letras, as mulheres que querem fazer engenharia sempre procuraram engenharia, independente de serem 50 homens para 2 mulheres, tinha lá as 2 que tinham interesse e que foram, e que nenhum universo machista lhe proibiu de cursar engenharia. Aí chegou de 2003 para frente. Eu comecei a ouvir que o curso de engenharia, que alguma coisa precisava para incentivar a diversidade no curso, porque era inadmissível que o curso só tivesse tantos homens, e as mulheres engenheiras, e aí começa, e aí no curso tal, não sei o quê, e aí começou a se minar isso. Por exemplo, quando tu diz, a festa que não tinha para todos, precisou, cara, tinha. Eu frequentei o fim de século, aqui em Porto Alegre. Eu frequentei as noites de sexta do Bar Ocidente e todo mundo teve absoluto espaço, sempre todo mundo andou absolutamente junto, todo mundo tinha voz. Todo mundo tinha voz, mas era graças ao produto que tinha para oferecer. Não era goela abaixo por uma condição. Tu diz ali no início que algumas pessoas têm condições, têm características que precisam... Cara, todas as pessoas têm, todas no planeta, cada uma, até a impressão digital de cada um é distinta, porque cada um... Isso é legal. O encantador do indivíduo é isso, o distinto de cada um deles. Agora, se a gente botar todo mundo em grupo, esse é que vai dar o problema. Porque eu me adapto em qual? Como é que eu faço? Qual é a bandeira que hoje me protege? Qual é a bandeira que hoje vai me conseguir alguma cota? Ou vamos dizer que eu tenho privilégio branco? Ou vamos dizer que eu tenho privilégio... Mas é claro que tem privilégio de branco, porque tu não... E a quantidade de porta que me foi fechada, por que não me abriram? A quantidade de vaga que eu perdi para a mulher, a quantidade de vaga que eu perdi para mim. Se tu tiver ao lado de um negro,
à noite, num lugar, possivelmente vão achar que o negro é o assaltante, não o branco. Sim, mas a postura de debilóide, isso não é isso que eu digo, não define o comportamento social em 2017. Da mesma forma que já teve gente, eu já passei, eu estou com a barba assim, desse jeito, eu já fui seguido por segurança dentro de supermercado. E o meu privilégio branco? Eu já fui seguido dentro de supermercado, então, mas isso, por segurança, quando eu estava no segundo grau. E veja bem, onde entra mais um quê de má fé é querer agora dizer assim, tu estás querendo dizer que a história do negro não tem... Aí é claro que tem. Aí é claro que se a gente for falar de escravidão e de coisa, é óbvio que tem séculos que a gente, de alguma forma, tem uma certa diferenciação nisso tudo. É claro que tem. Foi algo, um momento nefasto da raça humana. Agora, sim, a posição que o branco... continuamos... Claro que continuamos. A posição que o branco ocupa hoje em relação ao negro é em razão disso, não é por outro motivo. Mas que posição é essa? É só pegar dado socioeconômico, é só analisar quem que mora em bairro de classe média, quem mora em vila, vai numa faculdade de medicina, tu vê negro, vai na faculdade de direito, tu vê negro, vai na faculdade, se vê negro, não. Tá, aí me diz uma coisa, cada movimento mas de esquerda... Se o negro quiser ser médico... deixa eu só fazer uma pergunta que vai dentro desse sentido, que é assim, ok, aí nós vemos os movimentos de esquerda, as ONGs, sei lá eu quem, os grupos, os movimentos, os coletivos, que são os nomes, eles vão para dentro da comunidade para fazer algo pelo negro. Tu conhece algum projeto que tenha saído de capoeira, grafite ou hip hop? Acho que a questão nem é essa, né? A questão é promover faticamente a inclusão do negro na sociedade. E uma das formas que se convencionou é através das cotas raciais, que são as ações afirmativas. E eu não vejo mal nisso. Bem ou mal, a raça negra no Brasil passou por 388 anos de escravidão. E outra, quando teve a libertação, teve a importação de mão de obra europeia. Além de ser liberto, ele teve que competir com o italiano e com o alemão. E o negro faticamente foi preterido nessa competição. Mas, hein, René, já existe há uns 15 anos, pelo menos, a política de cotas nas universidades, que ainda tem Sim. mais brancos nas faculdades de medicina, negros, por exemplo. Será que os negros não estão querendo, então, estudar medicina? Então, não é questão de querer ou não querer. Para muitos segmentos sociais sequer é uma opção estudar. As pessoas, meus clientes são pessoas muito pobres, né? Não passa, não é uma opção viável para eles o estudo, isso não existe. Tu mal terminou o segundo grau, se tu terminar, tu tem que trabalhar imediatamente. As pessoas ganham salário mínimo. Mais uma pessoa ganhar salário mínimo dentro de casa é muito mais importante do que estar numa universidade, porque não vão ter condições de sequer custear a passagem, porque não há bolsa para a graduação. Vai ter dinheiro para custear a passagem. Então, o ensino superior não é uma opção para uma parte significativa da sociedade brasileira. E o negro, por uma condição histórica, está nessa situação de subalternidade. Imagina... E não seria mais fácil, por exemplo, não seria mais prático se a gente investisse na educação básica e na educação profissionalizante para que a próxima geração... Porque daí assim, tu vai formar bem formado um negro... Vai precisar do Estado para isso, né? Vai precisar de bastante Estado. Eu poderia estar falando, tu formaria bem formado um cidadão, né? Mas já que a gente está usando a terminologia negro, tu forma bem formado um negro, que quando ele vai se inserir no mercado de trabalho profissionalmente, e aí quando o filho dele estiver acessando, lá, sei lá, depois desse período, 15, 16 anos para frente, de uma política bem estabelecida de educação, e aí eu não falo de inclusão, eu digo educação, o filho dele sim tem a condição, através dessa preparação que o pai dele fez ao longo da história do pai, para que o filho então dê o primeiro passo, e aí a gente consiga dar os outros passos na direção da evolução. Não te parece mais lógico isso? Tá, mas esse passo está sendo feito? Posso dar um pitaco? Posso dar um pitaco? Diga. Moisés falou aí a questão da educação e não de inclusão. Eu ia perguntar aqui. Ok, vamos partir de um princípio para, ao invés de ser profeta do problema, a gente tentar sugerir alguma coisa e não dizer o que já foi dito N vezes por N debates diferentes.
Vamos tentar buscar em conjunto uma solução, unindo aí esquerda e direita. Ok, é educação. Eu uma vez sugeri uma coisa e quase tive a minha reputação destruída, porque eu parei antes, eu não encerrei a ideia que eu tenho. Vocês viram X-Men, o filme X-Men, desde o princípio, em que tem lá uma escola que é voltada às pessoas, entre aspas, diferentes, aos mutantes, a escola é para eles, ela é diferente. Eu sugeri uma vez para a gente, e aí o René falou agora, para que algo seja feito nesse sentido de educação, a participação do Estado, né? Então a gente fazia assim, nós temos um problema que é a inclusão na educação básica e, por consequência, na educação superior do negro, em função dos anos de história terrível e em atraso que eles tiveram. Ok, então nós precisamos fazer isso para trazê-los ao mesmo patamar que os brancos estamos. Perfeito. Eu sugeri algo utópico, que seria uma mega escola, mas com estrutura rígida, de atividade integral, das 7 da manhã às 10 da noite, de atividade intelectual, esportiva, cultural, voltada única e exclusivamente para crianças negras, assim da sua formação inicial como criança. A unidade, vamos pegar aqui Porto Alegre, por exemplo, a unidade Zona Sul, e aí tu pega Restinga, todas aquelas comunidades conflagradas em que essa comunidade que o René disse ali que atende, que esses caras não têm nem a visão do estudo, pega essas crianças e lá para dentro, com documentos assinados pelos pais, de um projeto inicial que se tenha pesquisador junto, incentivado pelo Estado, pela União, para trabalhar junto com equipes qualificadas de professores, e é assim, aula das 7 da manhã ao meio-dia, atividade cultural no intervalo ali do almoço, volta para aula e das 2 da tarde às 8 da noite, atividade esportiva e vai. E pau. Forma aí 3.500 crianças negras com uma qualificação extremamente elevada de alto nível e bota esses caras na universidade. A partir dali eles andam sozinhos. Pela formação de inserção intensivo de educação básica, sem ativismo, sem construtivismo, física, química, matemática, biologia, oração adverbial causal, para saber escrever um texto, redigir uma carta de próprio punho, com tecnologia aprendendo, educação, para transformar o cara num fenômenozinho. Só negros da comunidade, os mais pobres das comunidades mais pobres. Eu fui chamado de racista, cara. Que isso era um projeto de eugenização. Né? Então desisto, cara. Sabe, então tá certo, tem que ir na comunidade e pegar os negros e fazer capoeira, hip hop e grafite. Não, tem que fazer escola de qualidade para todos. É simples. Eu penso assim também, tem que ser para todos, cara. Não, mas eu digo para que em algum momento, se for para todos, não vai equilibrar nunca. Se for para todos, vai ser nesse nível sim. O negro está aqui hoje em nível cultural, educacional, e o branco está aqui, por causa desse passado histórico. Se for equacionado o troço, vai ser sempre assim essa diferença. Em algum momento nós temos que pegar uma geração de negros e equilibrar com isso. E isso também é uma verdade. Eu, por exemplo, costumo dizer, né? Eu não me importo que a gente perca uma geração inteira. Eu também, nós já perdemos duas. Não dá para ficar perdendo uma atrás da outra, que nem a gente vem perdendo há um tempão, uma geração atrás da outra, e quando tu pensa que o troço vai engrenar, o troço não engrena, e quando tu pensa que tu deu um passo na direção de se libertar daquilo, tu dá 2 para trás, sabe? E aí nós temos o conceito de que a escola de qualidade hoje é essa escola construtivista, essa escola #lacradora, close certo, sabe? Isso não vai colocar ninguém no mercado de trabalho. Hoje eu estava lendo a notícia sobre a redação do Enem. Você vai zerar se você ferir algumas coisas dos direitos humanos, zera a redação. Quer dizer, tu pode ser o melhor escritor com os melhores argumentos e posicionamentos possíveis. Se tu for contrário ao conceito, tua redação está zerada. Como é que isso vai melhorar a educação, o nível educacional? Como é que tu vai incentivar alguém a escrever bem, quando tu só incentiva o cidadão a construtivismo? Tu pode escrever o que tu quiser, desde que seja aquilo que eu pense, né?
Exato, sabe? Esse é o meu problema. Por isso que eu digo, a gente tem, cara, que em algum momento equilibrar aquele movimento que teve no Colégio Anchieta das meninas do shortinho, porque igualdade, queremos as mesmas condições. Aquilo ali tinha que ter uma menina consciente de bater lá na porta do diretor e pedir assim: nós meninas queremos aulas preparatórias para o vestibular só das meninas, para conseguir qualificar, para melhorar. Nós queremos. E aquele diretor perdeu a oportunidade de dizer para elas: ok, vocês vão para a sala de aula agora, gabaritem uma prova de matemática e física e vocês podem vir vestidas como quiserem. Mas nem isso, cara, nem para isso. A educação nem como moeda de troca é mais. Colégio virou um ambiente que é um mini palanque político. Esse é o meu problema, a educação não vai melhorar. A gente mudou o conceito até de escola boa. A escola boa não é mais a rígida que faz ditado, que tem média 7. Não, ela é inclusiva. Ela tem banheiros, ela tem... Mas e cadê a prova de oração adverbial causal? Cadê o binômio de Newton? Sabe, cadê o testar o aluno para algo? Olha a quantidade de analfabeto funcional, cara. Olha o índice, o nível de educação do Brasil, cara. O que adianta a gente ter uma parcela absurda de ativista aprendendo a reclamar de empresário que não dá vaga? Não adianta, não vai dar vaga. Não vai. O Moisés trabalhou na mesma área que eu, no mesmo departamento. Tem cara que formado em jornalismo falando SEGI. Tem. Mas olha só, vamos fazer uma reflexão, então, um pouco mais primitiva, assim. Por que a gente acha que é normal algumas pessoas poderem escolher quem vai trabalhar para elas ou não? Vocês acham isso normal, realmente? Uma forma de subalternidade social? Se todo mundo, se a maior parte das pessoas são privadas de prover o próprio sustento, elas não detêm meio de produção. A gente tem um pedacinho de terra que não serve nem para plantar alguma coisa para sobreviver. Uma metrópole de qualquer grande cidade, essa é a realidade. E a maior parte da população vive em grandes cidades, consequentemente as pessoas não têm como sobreviver por conta própria. Se ela não sobrevive por conta própria, ela é obrigada a trabalhar para alguém. A maior parte, não todas. Certo. E por que vocês acham normal as pessoas nascerem e não terem a condição mínima de prover sua própria subsistência? Eu não acho isso normal. Eu não sei, porque eu nunca vivi num outro mundo que fosse diferente disso. Eu, quando nasci, a minha experiência era num mundo assim. Pois mas na escravidão era normal. Na escravidão era normal, bom, tu nasceu negro, me desculpa, tu vai ter que ser subalterno. Na Idade Média, tu nasceu vassalo, me desculpa, tu vai ser subalterno. No capitalismo, pô, tu nasceu numa classe trabalhadora, tem grandes chances de ser subalterno. Sim, como eu sou. Ir trabalhar. Mas qual é o significado de ir trabalhar? A gente passar 8 horas do dia, no mínimo, trancado num lugar para produzir o próprio salário, enquanto a gente produz riqueza para outra pessoa, e a gente é privado do lazer, a gente é privado do estudo, porque vamos falar a verdade. Na nossa idade, a gente quer tanto que as pessoas estudem, mas e nós? Temos tempo para estudar? Não temos. Então o estudo, ele é visto muito mais como uma questão de formação para o mercado. Os cursos cada vez estão mais tecnicistas. Não se incentiva a reflexão. Eu não sei, a gente critica tanto, sei lá, pautas de reconhecimento, gays, a gente não critica o nosso próprio cotidiano. Eu não vejo as pessoas refletirem sobre acordar cedo, ter que pegar um ônibus, ficar 1 hora para ir para o trabalho, para ficar 8 horas para chegar em casa e estar cansado. Isso é o sentido da nossa vida, da nossa existência? Eu não sei. Eu acho que em 2017, com a tecnologia tão desenvolvida, a gente deveria estar trabalhando menos, pelo menos isso. Mas a gente está preocupado em formar as pessoas para competirem, para poder vender a força de trabalho. Não sei, eu critico coisas mais prosaicas, talvez, coisas que são na base da construção da sociedade, sabe? Eu acho que em 2017 as pessoas não deveriam nascer com incerteza. Não deveriam nascer com a insegurança. Em 2017 há pessoas que não nascem com incerteza, elas só não estão vivendo no Brasil, elas só nasceram em outro país. Tem países em que você nasce com certezas absolutas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você entrou no colégio, você cursou o seu 2º grau, botou o pé na faculdade, não tenha dúvidas. No que depender de você, da sua postura e do seu comportamento, você terá êxito. É fato. E eu falo por experiência. Ainda assim, sabe? Mas então... Como aqui a gente não tem. Mas então, a gente tem que compreender, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo. O mais rico do mundo. Então, aquilo que eu disse outra vez, que a minha mãe disse, tem algum lugar que dá? Tem. Então é possível. Então não é utopia.
o país, mas é que tá, o país mais rico do mundo tem 20% de pessoas pobres. Em 2017. Tem morador de rua nos Estados Unidos. Mas é que nem... Tem favela nos Estados Unidos. Tem pessoas que não têm casas nos Estados Unidos. Isso não é para ser normal. Se todo mundo precisa ter uma casa, se todo mundo precisa comer, se todo mundo precisa trabalhar, deveria... o trabalho... Mas o trabalho, ele deveria ser uma obrigação. Deveria ser, não inclusive, o teto tem o último iPhone. E o que eu digo é o seguinte, os Estados Unidos nem sempre foram o país mais rico. Eles construíram eles, baseados no trabalho. E não no trabalho, tipo, vem trabalhar para mim. É tipo, tu trabalha... classe trabalhadora norte-americana, né? Tu quer produzir, beleza, eu vou te dar a condição de tu produzir. Quando o cara tá produzindo demais, vem ser meu sócio. E isso é assim a renda hoje em dia. A renda da classe média norte-americana está congelada há 30 anos. Enquanto a renda do 1% mais rico dos Estados Unidos explodiu 300%. Então, é o que a gente conversou naquele dia. Este é o modelo de sociedade que a gente... Sabe, a gente está discutindo competição, a gente está incentivando as pessoas a competirem. Mas é um modelo que é melhor que o nosso, por exemplo. É um modelo que a competição deles lá proporciona que eles vivam melhor que nós. O americano, ele trabalha de 9 ao meio-dia, do meio-dia e 15 às 4h30, 5 da tarde. Se quiser trabalhar mais, trabalha. Mas eles trabalham bem menos que nós. Eles não têm férias. Não, férias eles têm. Férias eles têm. Eu posso chegar para o meu patrão e dizer, eu quero 2 semanas de férias. Se eu for um bom funcionário, ele vai me dar férias remuneradas. Ele vai me pagar minhas 2 semanas para eu sair de férias. Senão ele vai dizer, ok, Moisés, vai. Sem remuneração. Sem remuneração, mas... Lá não tem licença maternidade. Se a mulher ficar grávida e precisa ficar com um filho, não vai receber nada para isso. Não tem licença maternidade. Mas a maioria das empresas já permite que a mulher fique 3 meses com licença remunerada. É isso que eu digo. Tudo cai na fábula em torno de um texto técnico, sabe? Se desenha o pior patrão, o pior cenário. E eu nunca vi uma boa vontade de se pegar esse mesmo texto técnico e adaptar ao melhor patrão, ao melhor cenário e se tirar o melhor disso. Tudo bem, mas digamos assim que a pessoa tenha mérito, eu vou reconhecer isso. Algumas pessoas, dentro da lógica capitalista, têm mérito, mas e o filho delas, qual é o mérito? É o resultado do mérito do pai e da mãe. É ter a melhor escola, a melhor universidade. Mas então, qual é o mérito dele? Ele vai colher. Mas aí tu vai estar perpetuando a desigualdade. Por que aquela pessoa que está nascendo filho de um rico tem que ter a melhor educação em relação ao filho do pobre? Por que vai ter que ter a melhor saúde? Mas René... A educação nasceu para ricos. Não, Platão ensinava para os filhos, era professor particular. Mas aí por que a gente tem essa concepção de que é natural? Era quem podia pagar. Mas por que é natural? Isso eu estou falando na época de Platão. Então, mas por que é natural as pessoas terem acesso a bens diversos? Se todo mundo necessita de bens básicos para sobrevivência, não é normal. Mas não foi assim que o ser humano evoluiu como espécie, lá de Homo erectus, era assim, alguns não pelo trabalho, não. Mas não pelo trabalho, porque o trabalho... Mas era pior ainda, era na porrada, era na porradaria. Então, mas o trabalho, a classe dominante historicamente nunca trabalhou. É só com a ascensão do capitalismo que se tem a valorização do trabalho. Antes, então, tudo que a gente está falando aqui tem uma grande carga histórica. Mas realiza muitas coisas. Essa é a questão. A gente não pode... A diferença entre uma pessoa que se diz de esquerda e de direita, eu acho que na essência, é criticar aquilo que é naturalizado e que é uma construção social. A gente vive uma construção histórico-social em que uma classe dominante, que é a burguesia, venceu a Revolução Francesa, espalhou seu modo de produção globalmente, e a gente está vivendo um ideário que é carregado, que é impregnado dos valores daquela classe que ascendeu socialmente. É isso que a gente vive. Agora, eu, na condição de classe trabalhadora, eu não vou reproduzir um ideário social que não diz respeito à minha classe. Isso é uma questão objetiva. Quando você fala de um trabalhador consciente, porque não é que o empresário seja mau, é que a estrutura de reprodução da sociedade coloca as pessoas em condições de desigualdade. Então não é questão se ele ser bom ou ele ser mau em si. A questão é que não há como reproduzir a riqueza, não há como reproduzir a sociedade sem hierarquizar. A gente parte da premissa que algumas pessoas não tiveram o mérito suficiente para poder ascender ao cime luminoso
do consumo, da educação, da saúde. Algumas sim, natural. Eu todas, acho que todos têm que ter acesso. Então, mas eu acho que todos têm que ter acesso a condições básicas de existência. E o capitalismo, pela sua própria forma de organizar, provê isso. Esse é meu ponto. E quem que provém isso? E, pessoal, eu tenho que pedir desculpa, que eu tenho que... Verdade, já nos passamos no horário aqui. Mas então a gente deixa esse assunto para continuar no próximo programa. Acho que sim, senhor. Não tem problema algum. Vamos nos despedindo aqui, até porque o René tem compromisso, precisa sair. Obrigado, Rafael Marconi. Obrigado, René. Obrigado a você que esteve conosco. E aí agora eu deixo para vocês fazerem as suas considerações aí para a nossa audiência. Eu vou dar só boa noite mesmo, né? Até porque eu falei, digamos assim, de forma mais demorada ao final, então só dar boa noite a todos. Obrigado para quem teve a paciência de nos acompanhar até esse presente momento. Mas a minha função é essa, né? Trazer a visão da esquerda. Né? Boa noite. Isso aí, cara. Boa noite. Boa noite, René. Boa noite, Moisés. Boa noite quem esteve nos assistindo, ainda está aí conosco. E é isso, o debate é esse mesmo, é em torno, né, de buscar uma solução, muito mais do que ficar só criticando, de repente aqui num brainstorm aqui de amigos batendo papo, a gente encontrar aí de repente alguma sugestão, e o tema está aberto, né? Pelo visto, claramente aí não terminou hoje o debate aí. E eu deixo o meu convite a você que esteve conosco de clicar aqui no canto, tem compartilhar, compartilha este vídeo com a sua rede. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso, porque nós humildemente precisamos de 1000 inscritos para ganhar do Google o direito de usar a expressão Conexão Debate. Um abraço a todos e até o próximo programa.